Bom, meus irmãos, decorrer daquele pequeno período, né, nós vamos iniciar a nossa palestra, elevando o nosso pensamento ao Supremo Arquiteto do Universo, para que nos proporcione a oportunidade de ouvirmos e entendermos a mensagem que vai ser passada pelo nosso irmão Newton Alcântara Filho. O tema da palestra é a importância do foco no objetivo que condiciona uma ação a pautar pela objetividade. Meu irmão Newton, nosso irmão Newton é, como ele diz, oficineiro da loja Jesus Cristo, no 1718, meu irmão? Isso. E é mestre instalado, escritor, poeta, né? Se não for, vai passar a ser. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Acho que ao final acho que eu vou tocar um violão também, por causa disso. Irmão, tem a bondade aí para... Somos todos ouvidos. Vamos pedir para que a gente possa desligar os microfones para poder acompanhar sem dar microfonia, dar retorno. Tá? E a palestra está sendo gravada para que aqueles irmãos que não tiveram oportunidade de estar presentes, eles possam depois assistir tanto no YouTube quanto a gente encaminhar para vocês, tá, meu irmão? Muito obrigado, irmão. Seja bem-vindo, nosso irmão Antônio Erlan, também, da loja Amor ao Trabalho. Erlan, nosso irmão e amigo. Meus irmãos, antes de passarmos ao nosso assunto, eu queria pedir ao grande arquiteto do universo, pelos nossos irmãos que estão adoentados, né? Por aqueles que partiram, pelos pais daqueles que partiram, os parentes, né? Porque realmente nós estamos vivendo um momento muito complicado. Então, suplicar ao grande arquiteto do universo que nos proteja, né? E que proteja também nosso encontro de hoje, que nos dê inspiração para que possamos, daqui, tirarmos bons proveitos para trabalharmos em prol da nossa ordem que tanto amamos, né? Meus irmãos, eu, quando costumo fazer isso, primeiro eu digo que eu não sou um palestrante, eu converso com os irmãos, né? A gente troca informações. E eu gosto sempre de dizer que eu não sou o dono da verdade, né? Eu vou falar do meu sentimento, da minha experiência, né? Do que eu venho estudando há quase 39 anos, né? Eu estudo tudo isso. São quase 39 anos que eu fui estudando e procurando soluções e caminhos para resolver os problemas que surgiam na então loja Jesus Cristo, que tinha terça-feira que ela não funcionava por falta de mestres, porque não tinha 7 mestres para funcionar. Certo? Então, os irmãos imaginam as dificuldades, né? Então, meus irmãos, vocês fiquem à vontade para discordar de mim tranquilamente, sem problema algum, porque é assim que a gente consegue sair uma centelha boa, de repente, né? Sem problema nenhum. Meus irmãos, nós vamos entrar agora na nossa introdução, né? Eu gostaria de falar com os irmãos que há muitos anos, né, eu ainda era novo de maçonaria e eu comecei a perceber que nós tínhamos uma grande deficiência em estratégia e em administração, tá certo? E, embora eu não soubesse muita coisa da doutrina da maçonaria, do simbolismo, da ritualística, entendeu? Eu imaginava, pelos anos que aquilo já estava pronto, né, que aquilo ali não era o problema, aquilo ali era uma coisa já bem irretocável, né? E com o tempo, com certeza, o irmão vai adquirindo aquele conhecimento. Mas o que eu via de erros estratégicos, isso me chamava a atenção. Tá certo? Então, vai daí o que nós vamos falar hoje, né? Que é uma coisa que eu já venho botando em prática, pesquisando, aperfeiçoando, né? Desde a época que eu fui iniciado. E agora, olha só que coisa interessante, meu irmão. Vão fazer 39 anos, né?
Mas vocês sabem que para muita gente o que eu vou falar ainda é uma coisa bem desconhecida? Parece até uma coisa, né, um paradoxo, né? Mas é. Certo? E como eu gosto muito de planejamento, né? Eu tenho uma coisa escrita em planejamento que eu gosto muito de falar. É o seguinte: quem não sabe para onde ir, todos os caminhos levam a lugar nenhum, né? E como o nosso assunto de hoje tem a ver com objetivo e objetividade, quando você traça o objetivo, não, aí você já sabe para onde você vai, tá certo? Outra coisa que também a gente fala em planejamento e que quem não sabe planejar é planejado, tá certo? Agora, o iniciado, certamente, ele não tem noção, ele precisa ser bem instruído, certo? Então, eu tô contando para os irmãos as agruras que eu tive quando fui iniciado, né? E isso sempre me preocupou, de maneira que os novos irmãos da nossa loja, a gente pudesse dar orientação para os irmãos. Os irmãos vissem que tem luz no fim do túnel, tá certo? O... E uma coisa muito interessante, né? Toda organização, ela precisa ter liderança, certo? Se os irmãos forem se reportar à história da humanidade, os irmãos vão ver que todas as grandes mudanças da humanidade, elas passaram por grandes lideranças. Moisés, né? E outros tantos, que eu não vou citar agora, porque não é o nosso assunto, mas sempre tiveram grande liderança. Então, a loja maçônica também é uma organização, e como organização ela precisa de lideranças. Só tem que ela tem que ter lideranças, tá certo? Institucionais. A pessoa não lidera para si, ela lidera para a instituição, para a organização, tá certo? Então, a primeira coisa que o maçom deveria entender, e muitos não entendem, que o objetivo do maçom não é pessoal. Você não entra na maçonaria por objetivo para atingir um objetivo pessoal. Você entra na maçonaria para compor uma loja. Uma loja é um objetivo coletivo, tá certo? Não é seu. Você ganha com a loja, certo? Você não ganha sozinho. Quando eu vejo um maçom muito preocupado em fazer carreira na maçonaria, eu já sei que vai seguir por um descaminho. Vai perder o caminho do iniciado. Tá certo? Por quê? Porque eu não quero ganhar sozinho. Tá certo? Eu não sou nada, eu sou passageiro, eu sou transitório. Agora, a nossa loja, sim, essa eu pretendo que, enquanto eu estiver vivo, ela vai ficar bem. Tá certo? Então, uma outra coisa, nós nos reunimos por um ideal. É claro que quando você é iniciado, jogam muita informação para você, você não vai meditar nem refletir sobre aquilo. Mas aí depois, com o tempo, eu fui vendo lá que no ritual do aprendiz, diz assim, é sempre pelo ideal que nós fazemos, que nós trabalhamos. Então, o maçom tem que ser um idealista, tá certo? E o idealista, ele é uma pessoa que trabalha para o bem, trabalha para a comunidade. Por isso é o ideal. Quando ele, quando ele começa só a fazer as coisas para ele, ele não é o idealista, ele é o individualista, tá certo? É diferente, né? Aí, o que acontece? Quando ele é um individualista, é porque o ritual diz lá, porque está tudo lá no ritual, meus irmãos, tá tudo, é lindo, é maravilhoso, é irretocável, né? Então, quando ele não é um idealista, é porque ele não se libertou dos vícios do mundo profano, que está lá, né? Os irmãos estão lembrados na iniciação? Que passe pelas chamas purificadoras para que dele se afaste todos os vestígios do mundo profano. Mas aí o irmão passa em fogo brando, ele não é queimado, não, entendeu? É um foguinho brando e tal. Aí ele continua com os vícios do mundo profano e traz os vícios para a maçonaria. E o pior é que ele ensina os vícios para os outros e ainda serve de exemplo para os outros, né? Então, antes de nós continuarmos, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: uma coisa que eu aprendi há poucos anos atrás, e eu gosto de toda vez que eu falo agora, eu estou falando isso. Aqui eu estou na mão com os 3 rituais dos 3 graus, 1, 2 e 3, do rito escocês, que é o rito que a nossa loja trabalha. Meus irmãos, quantos maçons vocês conhecem que estudaram esses 3 rituais a fundo? Mas não é ler, não, é estudar e interpretá-lo, tá certo? É decodificá-lo, porque é augusto mistério, porque ele não está aberto para todo mundo, não. Você tem que conseguir ter uma visão de decodificá-lo. Aí, quando você pergunta isso,
Ninguém fez isso. Então, infelizmente, por quê? Porque fica procurando uma porção de coisas e não atende o mais importante e o básico, que são esses 3 rituais aqui. Tá? Meus irmãos, dando continuidade, nós vamos falar como é que vai ser o nosso roteiro hoje. Tá? Primeiro, eu vou falar que eu vou fazer algumas perguntas, que vai ser um teste preliminar, mas ninguém precisa responder, não. Responda para si, tá certo? Aí nós vamos falar das definições de objetivo, são definições pequenas, rápidas, né? Nós vamos mostrar fundamentos de objetivos que a própria maçonaria nos dá através da sua doutrina, tá certo? Vamos ver tipos de objetivos e suas características. Nós vamos ver alguns objetivos que estão dentro da ritualística que o maçom não percebe. Nós vamos ver o objetivo do crescimento e do dever do maçom de trazer candidatos para fazer a sua loja crescer e se tornar mais robusta, né? Nós vamos ver os objetivos mais fáceis de se atingir numa loja e que são obrigação nossa de serem atingidos, né? Depois nós vamos falar alguma coisa sobre objetividade, porque está ligado, né? Objetivo, derivado, objetividade. Algumas características disso e vamos fazer a nossa conclusão. Tá certo? Então, meus irmãos, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Os irmãos respondam de per si, não precisam responder para mim. Primeiro, qual o objetivo principal e primeiro mais importante que define a atividade fim da maçonaria? Qual é o nosso principal objetivo? O mais importante, né? Segundo, em que artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil conseguimos deduzir importantes objetivos? Terceiro, cite um objetivo permanente, tá certo? Um objetivo intermediário também da loja, um objetivo permanente e um intermediário. E um outro secundário, quer dizer, ele não é o mais importante, mas ele existe para apoiar o principal, tá certo? Outra coisa, fazer um aprendiz decorar 100 questões para responder um exame de aumento de salário. O que falta nisso? Falta de objetivo mal definido ou mal planejado, ou as duas coisas, falta de objetividade. Eu estou falando isso porque, quando eu cheguei na maçonaria, foi isso que eu encontrei, era um questionário de 100 perguntas que eu aprendi a decorar para fazer exame para companheiro. Entendeu? Aí eu pergunto, isso é um objetivo para o aprendiz passar para o quadro de companheiro, para ele demonstrar que ele realmente aprendeu tudo que tinha que aprender, que ele praticou o que tinha que praticar, né? Então, vamos repetir só o nosso objetivo do nosso bate-papo de hoje, que é a loja simbólica, a importância do foco no objetivo, que condiciona o maçom a pautar pela objetividade. Tá certo? E quando eu vou bater nesse assunto, porque eu vejo que para muitos irmãos falta objetivo e falta objetividade. Tá certo? Meus irmãos, a palavra objectivos, ela é do latim, que vem de objectum, tá certo? Algo colocado à frente dos olhos e da mente, relacionado ao verbo obsere, apresentar, opor, colocar à frente, formado por ob, que significa à frente, mas jacere, jogar, atirar. Dela deriva a palavra objetividade, né? Uma definição simples, né, do objetivo é aquilo que se pretende alcançar, atingir. Ponto onde pretendemos atingir com a realização de uma ação, ou de várias ações, né? Alvo, meta, também pode ser entendido como um objetivo, mas também pode ser entendido como uma forma de controle. Uma meta, você não chegou ao objetivo, mas você chegou num ponto onde você está fazendo um controle. Aí nós vamos responder uma pergunta, né? Qual o objetivo da maçonaria? Tá certo? Qual o objetivo da maçonaria? Aí é que eu digo que muita gente foge do objetivo porque não entendeu o objetivo da maçonaria, que é o quê? Admitir nos seus quadros, mediante uma cerimônia de iniciação, né? Ninguém entra na maçonaria se não passar por uma cerimônia de iniciação, posteriormente elevá-lo, depois exaltá-lo e para que possa servir a ordem maçônica, tá certo? E difundir os princípios maçônicos para a humanidade. Inclusive, né,
praticando o dever de sempre apresentar novos candidatos para a iniciação. Objetivo: recrutar, iniciar e aperfeiçoar homens dentro da sua doutrina, para servirem à humanidade. É claro que nós temos aquela utopia maçônica, né? Que nós temos que difundir a maçonaria para toda a face da Terra. É uma utopia porque nós não vamos conseguir, mas a gente tem que tentar, pelo menos, atingir o máximo de pessoas, né, que nós vamos trabalhar para isso, né? Eu queria só falar uma definição rapidazinha de missão, né? Porque tudo na vida também, para você atingir o objetivo, você tem que ter uma missão e você tem que cumprir essa missão. E para você cumprir essa missão, você tem que planejar. Missão é igual tarefa mais propósito. Então, você realiza a tarefa com o propósito de chegar onde você quer chegar. Tá certo? Então, outra coisa, é recrutar e indicar homens, tá certo? E difundir a sua luz para a humanidade, que é o nosso grande objetivo da maçonaria. No artigo 1º da Constituição do GOB, meus irmãos, diz o seguinte, olha só. Então, esse artigo 1º, ele é importantíssimo, todo maçom deveria estudá-lo, e quando esquecesse, deveria estudar de novo, né? A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, não é isso? Então, aqui ele está nos dando um objetivo permanente. Não é permanente? A iniciação é um objetivo permanente. Você tem que ter sempre iniciando gente na sua loja. Filosófica, outro objetivo. Se ela é uma instituição essencialmente filosófica, ela está te dando outro objetivo, né? Pitágoras dizia que filosofia é igual amigo da sabedoria, que Deus é o único e maior sábio. Deus é o único e maior sábio, é quem nós chamamos de grande arquiteto do universo. E que o homem é o amante da sabedoria. Tá certo? Então, esse objetivo que a maçonaria está nos dando quando diz que ela é filosófica é o estudo da ciência da vida. Então, o maçom, tem muito maçom que nem sabe disso, mas quando ele está estudando nos nossos rituais, nas nossas doutrinas, ele está praticando a ritualística, ele está estudando ciência da vida. E quem é que nos deu a vida? Deus. Então, se é ciência da vida, é ciência divina, tá certo? E diz também que ela é filantrópica, outro objetivo que nos deu. Por isso é que nós temos, né, o tronco de beneficência. O maçom, ele tem que ser um beneficente por vocação, tá certo? Ele tem que ter uma vocação beneficente, que também é um objetivo permanente. Progressista, outra coisa que nos diz aqui o artigo 1º. Então, se ele é progressista, aí eu fui buscar isso também de progressista, né? Quer dizer, é o objetivo permanente também. Aí está assim, conjunto de doutrinas filosóficas baseado na ideia de que o progresso, entendido como avanço científico, tecnológico, econômico e social, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Então, olha bem, é um objetivo permanente contribuir o maçom para o aperfeiçoamento da condição humana. Olha uma ciência aqui dentro dos nossos objetivos que a gente nem parou para pensar, não é isso? E outra coisa, depois vem o seguinte, e evolucionista. Aí aqui é o mais complicado, olha só. E quando falo em evolução, né, eu me lembrei logo da teoria de Darwin, né? Porque ela é uma teoria evolucionista, né? Evolução das espécies, lá do Darwin. Mas aí eu fui buscar outra evolução, não é do Darwin. Você já imaginou se todo maçom tivesse que estudar a teoria do Darwin? Não ia dar, né? Ia ser um negócio muito complicado, muita gente ia desistir. Mas é evoluir no sentido da pessoa voltada para o aperfeiçoamento, crescimento ou desenvolvimento de uma ideia, de um sistema, de um costume ou de um indivíduo, tá certo? Então, ela é evolucionista na medida em que ela trabalha para o crescimento de ideias, de sistema e dos indivíduos, tá? Conclusão. A maçonaria, ao longo dos anos, faz muita iniciação, mas precisa fazer os seus membros se conscientizar e se aprofundar nisso. Não é só fazer a iniciação de uma forma mecânica, tá certo? E não se aprofundar nisso. Aí, o que acontece? Ela pratica filantropia? Pratica. Muitas das vezes modestamente, mas pratica, né? Na filosofia, talvez precise fazer muito mais seus membros pensar, estudar e praticar muito mais, tá certo? Eu acho que nós precisamos, como maçons,
pensar muito mais. Nós pensamos pouco, nós debatemos pouco, nós discutimos pouco. Entendeu? Nós temos. Olha, observem depois, quando vocês puderem, vão nos nossos rituais e vejam quantas vezes a palavra virtude e inteligência, e mérito à inteligência, e combate à ignorância aparece nos nossos rituais. Isso significa o quê? Que você, maçom, tem que ser inteligente, você tem que pensar, você tem que estudar e aperfeiçoar todo esse nosso processo, tá certo? E outra coisa, praticar muito mais a lógica, inclusive, uma coisa que falta para os nossos maçons. E a lógica é uma parte da filosofia que trata das formas de pensamento, certo? Então, o maçom tem que aprender primeiro a pensar. Ele, antes de falar, ele tem que pensar, tá certo? Eu estou com vontade de fazer agora um vídeo para o YouTube. Eu vou falar as coisas que eu não aguento mais ouvir na maçonaria, certo? Ontem eu fui a uma iniciação, aí um irmão falou para o aprendiz que estava chegando: olha, a maçonaria, você entrou na maçonaria, agora eu espero que a maçonaria entre em você. Meus irmãos, eu não aguento mais ouvir isso, meu Deus. Eu não aguento mais ouvir isso, que a maçonaria entre em você. Bom, eu não sou o dono da verdade, mas não adianta você querer abrir a cabeça do cara e enfiar a maçonaria na cabeça dele. Se ele não tiver os atributos de maçom, não adianta. Não é a maçonaria que tem que entrar nele, né? Os atributos têm que já estar instrumentados dentro dele, ele vai se identificar com a maçonaria e com a loja, tá certo? Aí você tem os métodos de pensamento, é dedução, indução, hipótese e inferência. Então, isso obriga o maçom a pensar, a raciocinar, tá certo? E fazer operações intelectuais que buscam a determinação do que é verdadeiro. Aí, olha bem, olha só como é que a maçonaria é sábia. E fazer operações intelectuais que buscam a determinação do que é verdadeiro. Aí está lá, a busca incessante da verdade. O maçom está na busca incessante da verdade. Então, cada vez eu me apaixono mais por essa nossa doutrina, porque ela é maravilhosa. Quem escreveu isso era sábio, era de muita sabedoria. E quem é o dono da verdade? Sou eu, vocês? Não, o dono da verdade é o grande Ted Verso, ele é o criador de tudo, né? Então, como progressista, tá certo? Como progressista, a maçonaria eu acho que ainda deve muito. Dentro de tudo que eu falei até agora, diz assim, a maçonaria é progressista. Aí eu acho que ela está devendo muito, né? Então, para 1717, quando foi criada a Grande Loja da Inglaterra, eu acho que ela foi muito progressista, certo? Embora ela tivesse o patrulhamento da Igreja Anglicana, né, naquela época, né, e o patrulhamento da monarquia, mas ela foi muito progressista. Agora nós já estamos com quase 200 anos, né? Só aqui no Brasil vamos fazer 200 anos quase que foi criado o Grande Oriente Brasiliano, tá certo? Então, eu acho que a evolução dela na contribuição para o progresso, para que ou para quem, ela poderia ter agido mais, opinião minha, tá? Agora, como evolucionista, ela ajudou muito na evolução dos seus membros, dos seus componentes, né? Conclusão da conclusão, tá certo? Eu fiz uma conclusão, agora eu vou fazer outra conclusão. Apesar de todos os óbices aqui levantados, quando comparada com outras fraternidades iniciáticas, não tenho dúvida que ela proporciona aos seus membros, mesmo aqueles que adentraram, e principalmente aqueles que adentraram ao caminho do iniciado, ou seja, o caminho da sabedoria, o acesso à luz. Então, meus irmãos, essa é uma conclusão minha. Aquele irmão que seguiu a sua doutrina, que se afastou dos vícios do mundo profano, tá certo? E que levou isso a sério, com comprometimento na sua loja, com certeza esse irmão ele entrou no caminho do iniciado, que está representado simbolicamente pelo aquele caminho da nossa marcha, né? Que sai do Ocidente e vai chegar ao Oriente, tá certo? Que, infelizmente, não é o nosso assunto de hoje, para a gente poder discorrer. Mas ele chega, com certeza, ao acesso à luz. Então, eu só analisei o parágrafo 1 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, meus irmãos. Eu queria pedir aos irmãos que, quando puderem, estudem e analisem os outros fins do parágrafo único do artigo 1º, porque ali também nos traz grandes objetivos e orientações também. Naqueles outros parágrafos únicos aqui, aqueles outros temas que estão ali dentro, tá certo, meus irmãos? Então, feita essa nossa primeira parte, nós vamos falar o seguinte. O objetivo, ele pode ser principal
objetivo intermediário e secundário, tá certo? Bom, qual é o objetivo principal da iniciação, quando você inicia um homem? O objetivo principal é que ele vai alcançar o grau de mestre, tá certo? Porque ele é iniciado para, se correr tudo bem, ele vai alcançar o grau de mestre. Mas, entre a iniciação e o grau de mestre, você tem um segundo grau, que é o de companheiro. Isso é um objetivo intermediário, tá certo? Isso é um objetivo intermediário. Ele está no meio do caminho para você chegar ao terceiro. Quando você tem como objetivo chegar a uma cidade e você é obrigatório fazer uma parada para descanso em uma determinada cidade, você já se programou, aquilo ali é um objetivo intermediário. Ele já está no seu planejamento que você ia parar ali para abastecer o carro, para fazer uma refeição, é um objetivo intermediário, porque para chegar, você vai ter que ir mais à frente para chegar no final, onde você quer realmente, onde você planejou chegar. Agora, você tem objetivos secundários, entendeu? Que eles trabalham, mas eles não trabalham para eles não são objetivos fins, não faz parte da atividade fim. Por exemplo, numa loja simbólica, você pode ter o objetivo financeiro, né? Você tem que arrecadar o dinheiro. Com que objetivo você arrecada dinheiro numa loja simbólica? Para pagar as despesas, para fazer a manutenção da sede da sua loja, né? Esse é um objetivo intermediário, tá certo? Esse é um objetivo secundário. Agora, esses objetivos, né, eles vão definir muita coisa em relação ao tempo, tá certo? O tempo é importante e é muito interessante, né, porque o tempo ele está presente na nossa vida desde a nossa primeira respiração até a última respiração, certo? E os nossos mestres maçons sabem, né, que você não precisa correr atrás do tempo, ele chega para você, não tem que você correr atrás dele, né? Então, quanto ao tempo, você pode ter um objetivo permanente e você pode ter um objetivo por tempo limitado, correto? Então, por exemplo, você está na sua loja e você quer fazer uma festa de Natal. Isso é um objetivo de acordo com o objetivo por tempo limitado, porque a festa de Natal acaba, entendeu? Aí só o ano que vem, não é isso? Aquilo só um objetivo. Ou então, você precisou fazer uma manutenção no prédio da sua loja. Então, você vai ter que traçar um objetivo, traçar um plano. Terminou a obra, terminou a manutenção, a reforma, acabou o teu objetivo. Certo? Aí, e muitas das vezes, você faz uma organização por tarefa para atingir isso. Por exemplo, no grão-mestrado lá, ele pode surgir uma situação, Covid, por exemplo, né? Aí ele poderia criar um escritor, um grupo, tá entendendo? De estudo de análise da situação do Covid em relação às lojas do Estado, por exemplo. Esse seria uma organização por tarefa, porque ela não é uma organização formal, ela foi criada para atender uma situação que surgiu. Tá? Meus irmãos, o objetivo principal é o próprio objetivo da maçonaria. Não adianta inventarem uma porção de coisa na maçonaria, porque não vai mudar. O nosso objetivo principal é iniciar, elevar e exaltar e aperfeiçoar o mestre maçom para que ele possa dar prosseguimento na vida maçônica dele e expandir a maçonaria por os locais por onde ele frequenta. É esse o nosso objetivo principal. Esse é o objetivo principal da maçonaria. A nossa atividade principal, a nossa atividade fim, a gente só trabalha com o homem. Nós não fabricamos carro, não fabricamos peça de nada. Nossa atividade fim é trabalho com o ser humano, tá certo? Agora, os objetivos permanentes, eu vou citar alguns, por exemplo. Recrutamento de candidato é um objetivo permanente, ele não acaba nunca. Por quê? Porque você tem que estar sempre dando entrada, porque da mesma forma que está entrando, está saindo gente por vários motivos, né? Que eu não preciso aqui falar, os irmãos sabem melhor do que eu. Iniciação, elevação e exaltação também são objetivos permanentes. Loja que não faz iniciação, com o tempo ela vai acabar, porque não está botando gente para renovar, tá certo? Realizar sessões ritualísticas são objetivos permanentes. Como é que a loja existe e não realiza sessão ritualística, né? Agora, você tem finalidade com objetivos já definidos. Você tem uma sessão ritualística, não existe uma sessão ritualística igual a outra. Cada uma tem as suas características, tá certo? Manutenção e conservação do patrimônio é um objetivo permanente. Você não vai deixar a sua casa maçônica deteriorar. Gestão das finanças, objetivo permanente.
você não vai deixar a sua finança acabar. Você vai ter que controlar, né? E atividades sociais, também é objetivo permanente. Porque o maçom, ele vai ter que trazer a sua cunhada, entendeu? Realizar atividades sociais, festejos e tal. Meus irmãos, dentro da ritualística, nós temos vários objetivos que podem ser cumpridos. Por exemplo, instrução é um objetivo para a ritualística, né? Está dentro da ritualística. Escrutínio secreto. Você pode ter uma comissão disciplinar para julgar um determinado comportamento do irmão. Você pode ter prestação de contas, registro para a história da loja, que é o secretário registrando ali para a história da loja, para as memórias da loja. Proposta, debates e elaborações, encaminhamento de documentos e confecção de processos, examinar aprendizes e companheiros para aumento de salário. Não é isso? São todos objetivos dentro de uma ritualística que podem acontecer. Então, isso tudo exige um planejamento. É por isso que venerável que não planeja fica todo enrolado, porque cada sessão é uma sessão diferente e ele tem que estabelecer um planejamento até para fazer uma racionalização do tempo. Senão, ele faz uma coisa que demanda muito tempo e, no final, a outra que precisava fazer não faz. Aí termina a sessão, o irmão fica aborrecido porque queria uma coisa importante e não teve. Então, por isso que quando vai ter instrução, ele pergunta, meu irmão, quanto tempo você precisa? Para ele poder se organizar. Ele já tem que ir para a sessão, quando começa a sessão, ele já está com tudo montado na cabeça dele, né? Outra coisa, todo objetivo ele é antecedido de um verbo que caracteriza uma ação. Todo objetivo ele é caracterizado por um verbo que significa uma ação. Por exemplo, construir, levantar, iniciar, elevar, escrutinar, examinar, instalar, tá certo? Isso tudo tem verbo. Agora, qual é o objetivo da aula? Pensar. Pensar no objetivo, né? Como é que você vai avaliar se a pessoa pensou ou não pensou e o que ela pensou, né? Isso é muito subjetivo. Aí é muito subjetivo, né? Agora, outra coisa interessante, se vocês forem analisar todo o ritual, certo? Mas com muita cuidado, muito devagar, interpretando aquilo, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é o que eu vou ler agora. E toda vez que o venerável lia isso, ou quando eu exerci o cargo de venerável, quando eu falava isso, eu vibrava muito para que isso virasse, entendeu? Que esse verbo, entendeu? Que eu estava falando ali, que isso virasse realidade. Assim, ó. Continua a nos prodigalizar os teus benefícios e aumentar a nossa força, enriquecendo as nossas colunas com obreiros úteis e dedicados. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que a nossa instituição está nos dando como objetivo? Para você poder aumentar a sua coluna e enriquecê-la com obreiros úteis e dedicados, primeiro você tem que trazer os obreiros, recrutá-los, selecioná-los, tá certo? Aí, e por que isso existe? Sabe por quê? Porque maçom, inclusive, ele não se dá o trabalho de pensar e estudar, né? Aí ele fica feliz quando a loja dele tem 15 irmãos no quadro. Uma loja que tem 15 irmãos no quadro é uma loja complicada. Sabe por quê? Quando chegar a época de eleição, aí vai ter que começar a tirar quem não tem 50% de frequência, quem não está em dia com os metais no final de 15 vai baixar para 8 mesmo. Aí você tem uma outra complicação, botar o homem certo no lugar certo, não é isso? Aí vai dificultar mais ainda e tal. Aí muito muito novinho, o Nilton, como gostava de resolver os problemas da sua loja, eu fui estudar isso. Aí eu vi que pelo nosso ritual, do rito escocês antigo e aceito, e pelo nosso regulamento geral da federação, você precisa de em torno de 35 mestres maçons para ocupar todos os cargos em uma loja. Estou falando todos os cargos, inclusive os adjuntos, tá certo? Não é aquela coisinha ali só para a sessão funcionar, não. Eu estou falando que está previsto. E se está previsto é porque quem planejou isso, quem escreveu isso, era sábio e tem razões para escrever isso. Não vai escrever isso à toa. Tem razão. Sabe por que tem razão? Porque o adjunto é o irmão que está se preparando para uma próxima gestão. E é o irmão que vai, na ausência do titular, do de ofício, cobri-lo, entendeu? Exercer o cargo na ausência dele, que pode acontecer por vários motivos. Certo? Mas aí eu pergunto aos irmãos, qual loja vocês conhecem
que tem 35 irmãos completando todos os cargos. Ainda não, e não falei aqui das comissões, hein, meus irmãos? Ainda tem as comissões que precisam ser completadas também. Qual loja você conhece? Eu não conheço nenhuma até hoje, tá certo? Aí, outra coisa que diz lá no nosso ritual: dirige os nossos trabalhos à perfeição. Olha o que você está pedindo ao grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo, dirige os nossos trabalhos à perfeição. Então, meu irmão, ele está pedindo que você faça uma maçonaria perfeita, não uma maçonaria de gambiarra, tá entendendo? Não aquela maçonaria, pô, que vamos embora, entendeu? A moda Bangu, tá certo? Está aqui pedindo ao grande arquiteto do universo. Nós estamos pedindo isso a ele, né? Outra coisa, você pede mais. A paz, a harmonia, a concórdia sejam a tríplice argamassa com que se ligam às nossas obras. Então você pede ao grande arquiteto do universo também que a paz, a harmonia e a concórdia sejam a tríplice argamassa com que se ligam às nossas obras. Aí o que eu vejo de maçom, criador de caso, entendeu? Procurando briga, então ele não entendeu nada disso aqui. Ele não respeita o irmão, não respeita o próximo, ele não tem sentimento de coletividade, tá certo? Agora, infelizmente, a paz e a harmonia e a concórdia não é um objetivo permanente, meu irmão. Quem dera que fosse um objetivo permanente, não é não. Eu já vi, na minha própria loja, eu já vi que a paz, a harmonia e a concórdia não reinou lá durante muito tempo, entendeu? Hoje nós estamos em paz, harmonia e concórdia. E eu estou desconfiado. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou receber esse presente? Porque esse deveria ser um objetivo permanente, mas nós somos muito complicados, então a gente não consegue atingir esse objetivo com permanência, não. Entendeu? Ele é um objetivo que vai e volta, tá certo? Agora, uma outra coisa que eu aprendi na maçonaria, meus irmãos, se vocês conhecerem a nossa loja lá, não quero fazer propaganda não, tá? Mas a instrução nossa é de excelente nível e a nossa ritualística é de excelente nível, vocês podem ter certeza disso. Agora, o que está faltando para a gente lá é dinheiro, tá certo? Eu queria que a loja tivesse uns 3 milhões aplicados para nos dar uma tranquilidade boa, a gente fazer uma opção de coisa. Dinheiro a gente não consegue, como objetivo, alcançar 3 milhões, não. Mas instrução ritualística, tá certo? E botar disciplina na casa, nós temos conseguido. Isso a gente consegue. E isso toda loja deveria conseguir, tá certo? Bom, o que eu digo é o seguinte: precisamos aproveitar as experiências, tá certo? Os casos bem-sucedidos. Nós precisamos estudar os casos bem-sucedidos e aplicá-los, tá certo? A gente não tem que ficar milindrado porque, eu aprendi isso na outra loja. E daí, rapaz? Já dizia o nosso grande filósofo Chacrinha que nada se cria, tudo se copia, tá certo? Para que eu vou perder meu tempo fazendo uma coisa se o outro ali já faz e dá certo? Eu vou copiar dele, eu vou aprender com ele, eu vou ter humildade. Para que eu vou perder meu tempo? Né? Outra coisa, todos nós somos mestres maçons. Isso é pacífico. Você atingiu o grau 3, você já é um mestre maçom, tá certo? Agora, nós somos mestres maçons, mas somos desiguais, tá certo? Se você for analisar, você vai ter mestres maçons, mas existem graus diferentes, entendeu? Eu costumo dizer que o grau que eu mais respeito chama-se o grau que é atribuído ao maçom pelo grande arquiteto do universo. Esse realmente é o grau que vale, entendeu? Porque o grande arquiteto do universo é que vai saber se você mereceu ter sabedoria ou não. Agora, aquele grau que foi te dado pelo homem, meu irmão, ele pode ser uma mera formalidade, entendeu? E na hora do vamos ver, vai faltar, entendeu? Não vai ter. Então, é merecimento e a sabedoria, e quem lhe dá é o grande arquiteto do universo. Então, a experiência vale, meus irmãos, a experiência conta. Acreditem nisso, né? Só pode dizer que sabe fazer aquele que fez. Agora vamos falar um pouquinho de objetividade, meus irmãos. Então, como nós vimos que objetividade deriva de objetivo, né? Então, objetividade é a pessoa que não é complexa, que não é enrolada, tá certo? Aquela pessoa que não decide nada, tá certo? Eu tive um chefe que uma certa feita eu fui perguntar para ele assim: Imediato, posso liberar o pessoal? Porque o pessoal queria ir embora, tá certo? E ele com medo de liberar porque o almirante estava presente. Então ele estava com medo do almirante ver o pessoal indo embora, né?
Mas tinha que liberar o pessoal, porque senão o pessoal, se passar na hora do almoço, vai todo mundo comer. Aí é um prejuízo, porque não previu comida e vai ter que fazer comida. E aquele pessoal indo embora mais cedo, você economiza na comida. Aí ele me respondeu o seguinte: em princípio, sim, mas aguarde nova ordem. Então, olha como é que o cara não decidia. O Camargo conheceu ele. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não ficar chato, mas o Camargo conheceu. Aí voltei dali a 10 minutos e falei: o imediato, e aí, como é que eu faço? Ele: calma, calma que eu estou decidindo. Afaste-se, mas fique no visual. Porra, afaste-se, mas fique no visual. Continuou sem decidir. Aí no final eu já não aguentava mais. Falei: imediato, eu vou liberar o pessoal para almoçar. Não, o pessoal para almoçar não. Eu falei: então, vou liberar o pessoal para ir embora? Pode liberar para ir embora, mas por infiltração. Vai saindo escondido pelo mato ali. Aí ele decidiu sair escondido pelo mato. Tá certo? Então, isso aí é uma pessoa que não tem objetividade. Tá certo? Por quê? Porque sempre você parte do mais simples para o mais complexo. Né? Você já tem o tempo planejado e executado. Você não foge do foco. Eu vou dar um outro exemplo aqui de falta de objetividade na maçonaria. Uma sessão de instalação de veneráveis, tá certo? Aí terminou a instalação. Terminou. Aí vocês sabem o que o instalador fez, meu irmão? Resolveu dar instrução para os novos veneráveis. Aí levou mais 40 minutos dando instrução. Bom, cada um faz o que quer. Eu nunca faria isso. Por quê? Qual era o objetivo da sessão? O objetivo era a instalação dos novos veneráveis. Instalou, acabou, meu irmão. Vai comemorar, vai correr para o abraço. Aí o instalador vai dar 40 minutos de instrução. Ninguém aguenta isso, tá certo? Ou então, eu já vi também numa iniciação. A iniciação é uma cerimônia cansativa, tá certo? Aí, no final da iniciação, na palavra na palavra relativa ao ato, tá certo? Porque muitos maçons não compreenderam ainda, tem que ensinar para eles o que é palavra relativa ao ato que acabamos de realizar. Aí ele resolve falar da vida maçônica dele, ainda puxa uma maçaroca de 10 folhas para ler. Tá certo? Todo mundo querendo ir embora para o coquetel e o cara, sem objetividade nenhuma, resolve fazer isso. Entendeu? O cara resolve dar conselho ao novo aprendiz, ou então resolve dar instrução ao novo aprendiz que está com a cabeça cheia, não aprendeu nada, não vai aprender nada, não entende que aquilo ali terminou, vamos comemorar, atingiu o objetivo. Qual foi o objetivo? Iniciar o candidato. Acabou, terminou, acabou. Não inventa nova coisa, né? Não fuja do foco, tá certo? Seja claro, preciso e objetivo, conciso e objetivo. Isso é objetividade. Outra coisa, comportamento e relacionamento, entendeu? Faz parte também da objetividade. Fala o mínimo necessário, mas com substância, tá certo? Nunca fuja do objetivo previsto. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós estamos agora terminando o nosso bate-papo de hoje. Nossos incertos passos, vinde guiar.